Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nesse momento nós vamos discutir as consequências, né, na verdade, da renovação do Convênio 100. Na semana passada, quando foi anunciada essa prorrogação para que até 2025 não se cobrasse mais de insumos e produtos ligados ao agronegócio, aí, o ICMS, a gente imaginou que fosse uma medida importante para o setor e, mais do que isso, que poderia beneficiar o setor. Porém, tinha lá uma aspas, uma vírgula ali que faltou a gente comentar. Na verdade, os fertilizantes ficaram fora dessa situação, dessa tributação. E se instituiu uma cobrança escalonada de fertilizantes a partir de 2022 até 2025, lá no final das contas, uma cobrança final de 4% sobre os fertilizantes. A gente vai conversar agora com o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas, para ele nos ajudar a entender a importância, né, dessa decisão ou a complexidade dessa decisão, já que o fertilizante ele acabou sendo vítima de um problema conceitual de cobrança de imposto, é isso, Antônio? Como é que a gente pode explicar por que essa decisão não é legal para o setor e, apesar de ser um processo escalonado de aumento de tributo, ele não deveria existir? Explica para a gente direitinho. Bom, vamos lá, Alexandre, mas não sem antes te saudar a ti, saudar todos os nossos internautas, telespectadores do Notícias Agrícolas, falar da minha alegria de estar aqui com vocês, em que pese falando de um tema difícil, né? Um tema ruim, um tema intragável, mas que o produtor tem que saber, o produtor tem que entender o que está acontecendo, até para se posicionar da maneira correta e defender as posições que lhe interessam, as posições do agronegócio. Nós acompanhamos que sim, muitos estão comemorando essa renovação do Convênio 100, mas eu quero deixar claro que a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul não está comemorando essa renovação, entende que não tem nada para comemorar nessa renovação, e posso dizer também que a Confederação Nacional da Agricultura também não está comemorando essa renovação. Não está comemorando, porque também percebe que esta não é uma medida a ser comemorada. E vamos entender o porquê que não deve ser comemorada. Porque o Convênio 100, ele na verdade, ele é uma parte de uma gambiarra. O que é a gambiarra maior? O CONFAS. O que é o CONFAS? O CONFAS ele é um conselho dos secretários de fazendas do Brasil inteiro, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia, é um órgão deliberativo e ele delibera por unanimidade. Ou seja, se um voto de um estado, de um secretário da Fazenda, for contra alguma coisa, aquela coisa não avança, precisa de consenso. Okay? Não é por maioria de votos, é consenso. Este CONFAS ele foi criado pelo seguinte: num sistema tributário, você deve tributar renda, lucro, salário, você pode tributar patrimônio, você pode tributar folha, você pode tributar operações financeiras e você pode tributar consumo. Esses são os pilares das tributações, ou seja, essas coisas eu posso tributar. Mas que consumo? Consumo final. Consumo final. Isto é que faz o consumo. Eu nunca posso consumir, tributar o consumo intermediário. Eu vou tributar sempre o consumo final. Então, para isso, os sistemas tributários mundo afora, sobretudo o IVA, ele cria um sistema de débito e crédito, aonde tu paga o imposto e se acredita, paga o imposto e se acredita, até que quem vai pagar o imposto final e não se acreditar é o seu consumidor. O ICMS tenta fazer isso, só que o ICMS ele já foi mais de uma vez considerado o pior imposto do mundo por organismos internacionais. E o ICMS, então, ele não consegue fazer o sistema de débito e crédito direito. Então, para isso, ele termina tributando bens intermediários.
Então, lá em 1960, se pensou o seguinte: não, vamos criar um conselho que vai fazer convênios e este convênio vai dar a possibilidade para que os estados isentem aquilo que nós, com o nosso sistema caótico, terrível, nós não conseguimos fazer o débito e crédito, então tu dá uma isenção, que daí é como se tu tivesse feito o débito e crédito, certo? Certo. Bom, fertilizantes são consumos finais? Não. O produtor não compra, ele não compra o fertilizante para fazer um jardim e embelezar a frente da sua fazenda. Ele compra fertilizante para fazer milho, para fazer arroz, para fazer soja, para fazer algodão, para fazer pastagem para o gado. É para isso que ele compra fertilizante. Ele não compra defensivos agrícolas para cuidar do seu jardim. Ele compra defensivos agrícolas para produzir grãos, para produzir pastagem para animais. Ele não compra ração para o seu consumo. Ele compra ração para o consumo das suas vacas de leite, ele compra ração para os seus suínos, para as suas aves, para o seu gado de corte. É para isso que ele não compra medicamentos animais para o seu uso final, ele compra para a produção rural. Ou seja, quem é o consumidor final? O consumidor final é aquele indivíduo que vai lá no supermercado e vai pegar na gôndola um saco de arroz, uma lata de óleo de óleo de soja, ou que vai comprar uma roupa feita de algodão. Este é o consumidor final, é este quem tem que pagar o imposto sobre o consumo. Bom, só que o que acontece? O produtor está fora do sistema de débito e crédito do ICMS. Está fora. Então, como é que o governo, o CONFAS resolveu isso? Vamos fazer um convênio 100, lá em 1997, vamos fazer um convênio que isenta esses produtos. Que daí o produtor, que não é o consumidor final desse produto e não tem como se creditar, se pagar o imposto, que está fora do sistema de débito e crédito, ele não tem essa tributação sobre um bem intermediário. Intermediário. O mesmo raciocínio vale para o convênio 52, que deixa isenta as máquinas agrícolas. Bom, por que eu tenho que ter uma máquina agrícola isenta? E um carro não é isento? Um automóvel não é isento, porque no automóvel eu uso ele como consumidor final. O carro do Antônio da Luz, o meu carro é para o meu consumo final, então eu pago imposto sobre ele. Agora, um trator não é consumo final. Uma automotriz não é consumo final. Elas são bens de capital e não bens de consumo. São máquinas utilizadas para produzir e não o bem final a ser consumido. Por isso que não pode incidir imposto. Só que eu deveria cobrar o imposto e dar um crédito ao produtor. Como ele está fora do débito e crédito, qual foi a gambiarra encontrada pelo CONFAS? Convênio 52. Muito bem. Então, desde lá de trás, se tem esse convênio, esses convênios que tornam o que não pode ser tributado isento. Agora, Antônio, mas, por exemplo, se o convênio 100 não tivesse sido prorrogado, mesmo com essa questão aí dos fertilizantes ficado de fora, não seria pior? Com certeza. Se ele não fosse renovado, aí nós teríamos incidência mais ou menos de 17% sobre praticamente todos os nossos insumos. Então seria muito pior, não tem dúvida. Só que acontece o seguinte, Alexander, renovar o convênio 100 não é um favor para o produtor, não é um incentivo à agropecuária brasileira, não é mais que obrigação, porque ele torna imune bens que não podem ser tributados, que não são tributados em lugar nenhum. O problema é conceitual mesmo, né? Então, o que acontece? Não pode tributar esses produtos. Não é favor. Não é favor. Não se tributa. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo se tributa. Só que daí o que aconteceu? O convênio 100 foi renovado. Não era mais que obrigação. Só que os estados do Ceará e o estado do Sergipe não queriam dar consenso.
Se eles não dão consenso, não renova. Uhum. E se não renova, vai a tributação inteira sobre esses produtos. Só que o que acontece? Isso seria uma coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda com o agro, que o Congresso ia se ver obrigado a resolver o problema até o final do ano, porque isso vai entrar em vigor no 1º de janeiro do ano que vem. E o que ficou definido pelo CONFAS? Em consenso, para poder dar o consenso. Não, tudo bem, a gente renova, porém nós vamos cobrar 1% sobre fertilizantes em 2022, 2% em 2023, sobe para 2%, 3% em 2024 e 4% em 2025. Já no ano que vem, os produtores rurais gaúchos irão pagar 85 milhões de reais de ICMS. A gente tem uma tela que ilustra isso que você está falando, Antônio. Vou pedir até para o Matheus colocar no ar para a gente, só para ficar bem claro esses números, né, que você está dizendo. E a escadinha, né, a evolução do aumento, do impacto que isso vai ter no custo de produção e no custo de fertilizantes, né? Exatamente. E tão ruim quanto essa tributação, me parece os motivos pelos quais essa tributação passará a vigir a partir do próximo ano. Porque olha só o argumento. O argumento é o seguinte, olha, a gente precisa desenvolver a indústria nacional. A gente precisa desenvolver a indústria nacional. E a indústria nacional, ela se vê na seguinte situação. Uma indústria que está lá no Sergipe, para vender para, sei lá, para o Mato Grosso, ela vai pagar alíquota interestadual. Mas, se alguém lá no Mato Grosso importar via Porto de Santos, por exemplo, e o comprador estiver lá no Mato Grosso, ele vai ser isento por conta do convênio 100. Gente, não é tributando o importado que eu vou resolver o problema do nacional. Mas esta foi a saída encontrada, até porque tem uma empresa multinacional, diga-se de passagem, que pediu para a Secretaria da Fazenda para não dar consenso. Aí te coloca no lugar, Alexander, daquele secretário de Fazenda. Se o teu contribuinte está pedindo para ser tributado, qual é a atitude que tu tomas? Só que o que acontece? Muitas empresas nacionais estão vendo nisso uma oportunidade. Ou seja, piorando o meu concorrente, eu melhoro. Gente, o Brasil é o zero e viseiro em fazer esse tipo de medida. Fez isso nos anos 70, anos 80, anos 90 e não deu certo. Com A computador, com Argentina... carro, né? Tudo, né, Antônio? E não deu certo, Alexander. Isso não funciona. Então, nós temos dito o seguinte, digamos que isso fosse uma corrida de Fórmula 1. Não é porque um dos pilotos é maneta, meia roda, barbeiro, não sabe dirigir, não sabe pilotar direito, fica sempre em último. Como é que eu resolvo o problema dele? Dando um treinamento para ele, olhando para o carro dele, ver o que dá para melhorar? Não. Eu vou lá e murcho os pneus dos concorrentes deles. Bom, para ele poder ficar mais parecido e melhor nivelado. Não é assim que se resolve o problema. Não é assim que se resolve o problema, Alexander. Eu preciso olhar para o problema dele e ver e tentar melhorar o problema dele e não piorar para os outros. E fazer isso às custas do produtor rural. Porque no momento que eu pago 85 milhões no ano que vem aqui no Rio Grande do Sul com o ICMS, e isso eu estou citando no Rio Grande do Sul, mas todos os estados vão pagar. Todos vão pagar. Nós calculamos aqui no Rio Grande do Sul, enfim, somos a federação do Rio Grande do Sul, mas todos os estados vão pagar. E a CNA está muito preocupada com o que todos os estados vão pagar. E o que está acontecendo hoje? Eu estou fazendo uma transferência de renda do produtor rural para os governos estaduais, em prol de que meia dúzia de empresas que não conseguem competir com alguém que está lá do outro lado do oceano, possam ganhar competitividade. Então, no fim do dia, eu estou fazendo uma coisa que o Brasil fez de lote e nunca deu certo, que é transferir competitividade de um setor competente para meia dúzia que não são competentes nas suas atividades.
E eu não estou dizendo que eles são incompetentes porque são pessoas incapazes de gerir seus negócios. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles são incompetentes no sentido de capacidade de competir com o produto que vem de fora. E ao invés de olhar para a capacidade dessas empresas competir com o produto que vem de fora, eu estou piorando a situação do produto que vem de fora. Não é assim que eu vou resolver o problema deles. E aí eu faço uma conexão, uma coisa que nós estamos muito preocupados, que esse Plano Nacional dos Fertilizantes, que tem o objetivo de aumentar a soberania do Brasil. Olha, toda vez que eu vi juntar soberania com plano nacional, sempre alguém ficou pobre e muitos empobreceram e poucos ficaram ricos. Essa é a história brasileira. Todas as vezes que no mesmo parágrafo eu juntei plano nacional e soberania, poucos se enriqueceram e muitos perderam dinheiro. E eu estou com medo. Se é um plano nacional para entender por que nós não conseguimos produzir mais e incentiva maior a produção e tira as amarras das empresas brasileiras para elas produzir mais e melhor e ganhar competência, ótimo, parabéns, olha, show de bola, que baita programa, que belo plano. Agora, se este plano chegar na conclusão, e o que aconteceu no CONFAS é gravissimamente indicativo de que o viés não é bom. Se a conclusão do Plano Nacional é que eu tenho que tributar o de fora para proteger o de dentro, vocês vão me desculpar, mas aí nós estamos falando de lobby de empresas, nós estamos falando de piorar a vida de milhões, de 5 milhões e meio de produtores brasileiros para beneficiar meia dúzia de empresas, isso nós não vamos aceitar. Até porque a relação atual não é justa, né? Eu tenho os números, acho que é da própria CNA, que o Brasil importa hoje 34 milhões de toneladas e produz 8 milhões de toneladas. Que relação é essa? Mesmo que você dobre a produção brasileira, ainda assim é metade do que se importa, né, Antônio? E não sei se é tão possível dobrar a produção brasileira num curto espaço de tempo, né? Alexander, o fato é o seguinte, em primeiro lugar, não sei se dá, né? Tomara que o Plano Nacional encontre um modo da gente dobrar. Agora, a gente não pode dobrar às custas de encarecer o produto importado, porque importar não é pecado, gente. Pois é. Importar não é pecado, importar é bom. A maior parte dos medicamentos que mantêm a gente vivo e que fazem com que a nossa longevidade, né, que a expectativa de vida ao nascer do brasileiro tenha saído de 50 anos para 83, isso se dá graças aos medicamentos, aos sais que nem no Brasil são. Agora mesmo a questão da vacina, que é uma questão importantíssima para a retomada da economia brasileira, as matérias-primas não são brasileiras. E a gente precisa daquilo e vamos fazer. Olha para uma sala de cirurgia e olha quanto produto importado tem ali dentro. Olha para uma sala de exames, sejam eles laboratoriais ou de imagem, aquilo ali está importado. E está tudo certo, e que bom, o pior é não ter. Agora imagina se a gente fosse fazer um plano nacional do desenvolvimento da indústria do tomógrafo e da ressonância magnética. E aí, então, para proteger a indústria brasileira, fazer um exame desses custasse 10 mil reais. Quantos iam conseguir fazer o exame? As pessoas iam morrer e não conseguiam descobrir do que morreram. Os familiares não sabiam nem do que morreu, não conseguiam fazer o exame. Então, importar não é pecado. Qualquer país que se desenvolve exportando e importando. É bom para o Brasil comprar fertilizantes e vender grãos, porque nós estamos agregando valor em cima. Então não tem pecado nenhum. Agora também não tem pecado nenhum desenvolver a indústria brasileira, desde que esse desenvolvimento na indústria brasileira não seja em cima do produtor rural e de tributação em cima de produtor rural, para que ele tenha que pagar mais caro do produto que ele está comprando hoje para se sentir incentivado a comprar isso aqui. Isso é mais ou menos serviço de máfia. Isso é quase que uma milícia, né? Eu pego assim, não, tu vai comprar do fulano que eu quero, né? Eu vou ter que criar aqui obstáculos que tu vai ser obrigado a comprar do outro.
Isso é coisa de máfia, isso é coisa de milícia. Isso não é Agora, para aceitar. ô Antônio, dá tempo de reverter essa situação? Tem o que se fazer para, pelo menos, tirar isso da pauta? O CONFAS já deliberou, já definiu que vai ser assim, e a próxima vez que ele vai sentar para discutir esse assunto será em 2025. Então, via CONFAS, não tem mais jeito. Só que, em 2019, foi apresentado um projeto de lei, o projeto de lei 174 de 2019, que foi apresentado pelo deputado Zé Mário Schreiner, que é deputado por Goiás, é um deputado que é da diretoria da CNA, logo é um deputado altamente ligado aos produtores rurais, está lá na casa, na Confederação Nacional da Agricultura, como diretor, e foi, junto com a CNA, foi proposto um texto legislativo, que foi apresentado por ele à Câmara, e este projeto 174 de 2019, ele tira esse poder do CONFAS e já torna imune à tributação em lei esses produtos. E isto nós já propusemos lá atrás, nós, enquanto confederação e federações, já propusemos lá atrás, sabendo que mais hoje, mais amanhã, o CONFAS iria nos dar uma rasteira como nos deu com esta renovação feita, que eles fizeram agora. Então, só que o projeto está lá na Câmara desde 2019 e não vai à votação. Então, o que nós vamos fazer agora, Alexander? Já que fomos derrotados, e esse é o sentimento que temos de derrota no CONFAS, nós vamos trabalhar com federação, federações, sindicatos rurais, junto aos nossos parlamentares, junto à frente parlamentar, para que haja um movimento político no sentido desse projeto ser pautado e, depois de pautado, aprovado. Nós temos até o final do ano para que o Congresso Nacional aprove e o presidente sancione esse projeto de lei 174 de 2019, porque daí até ele entrar, se nós conseguirmos aprová-lo em sua última instância até o final do ano, ele passa a vigir em 1º de janeiro do ano que vem, que é quando passa a vigir a tributação determinada pelo CONFAS. Então, a gente tira do CONFAS antes de ele entrar em vigor. O que esse projeto de lei... É a aprovação do 74. O que esse projeto de lei diz na prática, Antônio da Luz? Esse projeto, ele tira do CONFAS, ele diz em lei que esses produtos não podem ser tributados e ponto. Então, até que venha uma reforma tributária, que desde que eu tinha a idade do meu filho, se fala que vai ter reforma tributária no Brasil, não tem nunca, né? Então, até que venha a reforma tributária e nos dê um sistema tributário que preste, que não precise de CONFAS, que não precise de convênios, que não precise de nada dessas gambiarras, bom, a gente vai criar uma outra gambiarra, na verdade, com o PL 174. Mas é uma gambiarra que pelo menos tira dos gestores estaduais o poder de fazer uma medida absurda, que é tributar um bem intermediário, que tira do CONFAS o poder de tributar máquinas, que são bens de capital. Ou seja, eu me antecipo ao problema. Então, agora nós vamos fazer um trabalho muito forte, não só via CNA, mas via cada uma das federações e dos sindicatos rurais, para que justamente os deputados se mobilizem e toquem para frente esse projeto, porque esse é o único jeito de não só reverter a decisão do CONFAS, mas garantir que nós não tenhamos o seguinte: passa boi, passa boiada. Hoje é 4% sobre os fertilizantes, amanhã é não sei o que dos químicos, como quis a secretária da Fazenda do Ceará. E é bom que o nosso produtor saiba que o ministro Fachin, esse que disse que a vara federal de Curitiba, do Paraná, não era competente para julgar o Lula, se a vara provavelmente tivesse deliberado que ele era inocente, aí ela era competente. Como ela disse que ele era culpado, não, aí não é competente. Aí a vara de Curitiba, que não foi incompetente,
Aqui a do TRF4, que também julgou o Lula como culpado e ampliou as penas de Curitiba, foi julgado, condenado. Lá em terceira instância ele foi condenado. Aí, como não tem mais o que fazer, o Fachin vai lá e tira a vara de Curitiba. Não, a vara de Curitiba não era competente. Competente é a de Brasília. Este mesmo Fachin tem no seu rol de decisões a tomar um pedido do PSOL para tirar o efeito do CONFAS de isenção dos produtos defensivos agrícolas, porque, de acordo com o PSOL, isso serve para envenenar a comida das pessoas. E este mesmo Fachin, que tomou essa decisão, aos meus olhos, absurda, ela é quem vai ter que decidir se nós vamos ou não pagar esse tributo. Então, antes que isto aconteça, Alexandre, nós temos que clarear esse assunto em lei. Por isso a importância de aprovar o projeto 174 do grande e ótimo deputado de Goiás, Zé Mário Schreiner, que nesse projeto não está representando só os produtores do seu estado, mas os produtores de todo o Brasil. Mas vai ser uma briga boa, viu, Antônio? Porque os governadores dos estados estão desesperados aí atrás de dinheiro para tentar cobrir rombos aí de más gestões, né? Enfim, vai ser uma briga boa. Vai ser. E no CONFAS, nessas discussões que nós acompanhamos de perto, evidentemente, nós tivemos contato direto com o nosso secretário da Fazenda e com a equipe dele, falávamos quase todos os dias, assim como a CNA, falava com vários secretários, nós acompanhamos bem essa discussão. E o que nós vimos nesse processo? Sergipe e Ceará contra a renovação, uns 10 estados, inclusive estados produtores, né? Mas que a gente não tem como provar, ainda não vai tornar público. Louco que não desse consenso, que era para o dinheiro cair. E depois os demais estados, a maioria dos estados, realmente convictos contra. Não se tributa bem intermediário. Não é por aí que a gente vai resolver nossos problemas das nossas finanças. Entre os estados, o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente critica mesmo, mas quando tem que elogiar, quando são parceiros, quando foram conscientes, a gente tem que aplaudir. E o governo do estado do Rio Grande do Sul, neste ponto, esteve do nosso lado o tempo todo e votou para a renovação do CONFAS sem esse penduricalho. Agora, claro, entre votar o que votou e não votar nada e os produtores terem que pagar 17%, bom, aí é melhor renovar mesmo. Mas tu renova, mas aí tu comemorar que tu renovou, bom, aí já é um exagero. Nós não vamos comemorar, não temos nada a comemorar. Então, palavra de ordem, PL 174, é isso? PL 174. Todo produtor rural brasileiro que está nos acompanhando, fale com o seu deputado, exija dele, fale primeiro com o seu sindicato rural, converse com o seu sindicato rural sobre o projeto 174 de 2019, peça para o seu sindicato mandar um expediente para os parlamentares do seu estado pedindo a aprovação do PL 174. Para a sua federação de agricultura do seu estado, cobrar da sua base parlamentar a aprovação do 174. Se cada federação fizer isso, se cada sindicato fizer isso, em auxílio à confederação que já está fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que a gente resolve o nosso problema. Boa. Antônio da Luz, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por trazer para a gente todas essas informações e alternativas, né? Temos alternativas aí para correr atrás e, como você mesmo falou, a participação de cada um dos produtores é muito importante nessa pressão aí pela aprovação da PL 174. Muito obrigado por enquanto, Antônio. Eu que agradeço, Alexandre, e quero dizer que além de nós, né, que temos uma importância, vocês, mídia, que é uma mídia que acompanha o dia a dia do agricultor brasileiro, vocês têm um papel muito importante. Vocês, tu, Alexandre, o João Batista, toda a equipe de Notícias Agrícolas, vocês todos têm uma voz muito importante. Então, nos ajudem a difundir a necessidade dessa aprovação, ao passo que eu te agradeço, em nome da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a oportunidade de usar esse canhão que é o Notícias Agrícolas para divulgar não só o que aconteceu, mas como é que a gente pode resolver esse problema daqui para frente. Muito obrigado, Notícias Agrícolas,
pela oportunidade de conversar com os produtores e tentar achar uma solução. Vamos em frente e viva o Brasil, como diz um grande líder nosso. Muito bom. Abraço, Antônio, até a próxima. Até a próxima, abraço. Tá aí Antônio da Luz explicando, portanto, como sair desse dilema aí de ficar refém aí das decisões do CONFAZ, né, o Conselho de Secretarias das Fazendas aí pelo Brasil afora, que tem aí essa dificuldade de entender a importância de não se tributar produtos que não sejam lá do consumo final, né? Enfim, a PL 174, na visão aí do Antônio da Luz, resolveria esse problema. Vamos então partir para essa iniciativa e vamos dar força para ela para que a situação seja resolvida já a partir de 2022, quando efetivamente começam as tributações aí sobre os fertilizantes, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.